Estamos de volta com o nosso programa Santiago Entrevista, aqui na TV Sete Lagoas, canal 9, também pela internet no www.tv7lagoas.com.br. Nosso programa sempre levando informação com um bate-papo, mais um bate-papo sério, né? Nós estamos aqui sempre no off, brincando aqui com algumas coisas, e a gente está falando aqui que vai mudar o nome de Santiago Entrevista para Sem Pauta, porque esse programa realmente não tem pauta. A gente começa aqui, não tem um papel na mão, não tem nada, mas a gente desenrola todos os assuntos aqui de uma forma bastante interessante para levar para você a informação. E o programa hoje, com grande importância, a gente já estava esperou vencer aí o mês de janeiro, também um dia que desse certo para a gente fazer a gravação, para receber aqui o novo presidente da Câmara, nosso amigo Fabrício, já entrou aí com o pé no acelerador, fazendo mudanças, né? Mudanças estruturais, mudanças de pessoal, mudança de estilo de trabalho também, o que nos deixa bastante entusiasmado, né? A gente quer ver uma Sete Lagoas mais pulsante, uma cidade que cresce com a participação maior, tanto dos políticos como das pessoas. E o Fabrício veio aqui hoje para falar um pouco também dessas mudanças, falar desse momento novo que está vivendo a Câmara de Sete Lagoas. Fabrício, parabéns, né? Eu não estive lá na posse, mas assisti tudo pela televisão, através da TV Câmara, ficou bacana. Inclusive até umas historinhas suas interessantes. Parabéns, viu? Obrigado, Santiago. Para mim, mais uma vez, é um prazer, uma grande satisfação que nos é dada, né, através aqui dessa oportunidade de participarmos do programa Santiago Entrevista, ou programa Sem Pauta. Para mim é um grande prazer ser uma pessoa que eu aprendi a admirar e carrego como hoje um dos meus amigos, né? Então, primeiro, entenda a sua ausência na nossa posse, porque você já havia nos comunicado que talvez não poderia estar presente, mas realmente tiveram ali algumas histórias que inclusive me pegaram de surpresa, porque realmente quando eu era mais novo, na minha adolescência, na minha infância, nós não éramos muito fáceis, não. Demos algum trabalho para os nossos pais. Mas foi interessante para as pessoas que assistiram entender um pouquinho da sua história política, né? Como que você começou, né? Os primeiros passos. Eu, por exemplo, não sabia que você tinha trabalhado num gabinete. É verdade, é verdade. Aquilo eu entendi como uma forma de nos homenagear, mas na verdade teve um tom mais esclarecedor, né? Uhum. Eu assisti depois todo o vídeo, porque na hora a gente fica muito emocionado, enfim, e eu não me lembrava de muita coisa que quando eu fui assistir, eu fui ver. Uhum. E ali não tem nem 10%, Santiago, da nossa formação enquanto pessoa, do nosso caráter, enfim, de todas as situações que contribuíram tanto para a nossa linha política quanto para a nossa vida pessoal. Mas eu sempre tenho dito para as pessoas que fazem comentário com relação àquele vídeo que foi feito na nossa posse, que os grandes culpados, se assim podem ser classificados, de nós estarmos hoje no meio político, são meus pais, né? Meus pais me deram esse desejo de fazer acontecer positivamente, de alguma forma contribuir para que a sociedade possa ser alcançada e, obviamente, que esse alcance possa ser favorável para toda a população. Nós fazíamos isso no nível um pouco menor, numa esfera um pouco menor, né, enquanto pastor de uma igreja, mas hoje, graças a Deus e graças ao estímulo sempre dado pelos meus pais, a gente consegue fazer numa amplitude realmente maior. Agora, interessante também a participação familiar sua na sua posse, né? Eu achei... primos, avós, né? Não, na verdade, Santiago, eu venho de uma família que nós realmente valorizamos esse elo que existe, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Nossas famílias, graças a Deus, são muito unidas. Somos aqueles que não estão juntos só na hora da tristeza, não. Na hora da alegria, enfim, todos os momentos que são possíveis e passíveis de nossa presença, nós fazemos questão de estar juntos. E ali, para mim, foi um momento histórico também, porque meu pai, ele há muitos anos atrás se candidatou também a vereador, não conseguiu se eleger, e minha avó, naquela época em que meu pai foi candidato, teve uma participação muito ativa. Então, nós, quando estávamos sendo eleitos presidente da Câmara, né, e oficialmente declarados no dia 1º,
ter a minha avó e o meu pai ali realmente foi uma sensação muito prazerosa. É algo que Deus nos concede, que a gente vai levar para a eternidade. É uma realização pessoal que vai passando, né? Exatamente, exatamente. Seus ter minha pais avó ali realmente sentido foi algo... esse orgulho, né? Verdade. Agora, como a família estava lá, você como presidente da Câmara, como é que você vê essa questão harmônica dos pares ali? Vocês vão ser uma família realmente? Santiago, nós estamos trabalhando para isso. Nós entendemos que existem algumas diferenças partidárias, pessoais, existem algumas diferenças de formação até, não estou dizendo de nível pessoal não, estou dizendo de formação política. E essas diferenças eu acho que são extremamente salutares. Não é um exemplo quando você fala de família. Nem todos os dedos das mãos são iguais. Então, um exemplo, uma família que tem muitos irmãos, nem todos têm a mesma linha, nem todos pensam da mesma forma. A Câmara Municipal é uma instituição, ao meu ver, hoje como presidente, né, tem aí alguns dias, né, um mês e alguns dias que nós estamos como presidente, mas enquanto nos 2 anos anteriores em que eu fiz parte também da mesa como segundo vice-presidente, a gente pode observar que ali dentro realmente, independente das diferenças, independente das posições políticas ou não, acaba no fritar dos ovos que nós todos realmente somos uma grande família. E é algo que eu tenho defendido, viu, Santiago? Desde a nossa posse, eu tenho dito que para os vereadores, para os efetivos, comissionados e contratados da casa, que ali dentro nós temos que nos defender. Nós temos que, para nos defender, nós temos que fazer valer o salário que recebemos. Então nós temos que trabalhar, obviamente, em primeira instância, e no segundo momento nos defender. E digo isso, Santiago, porque, um exemplo, quando nós vimos classes comuns lutando entre elas, é muito feio. Não é? Então, quando a gente vê um vereador falando de um outro vereador, peraí, é um colega de atividade, nós não podemos aceitar isso. E eu, enquanto presidente, tenho dito isso, já falei em algumas reuniões com os vereadores, já tive a oportunidade de falar em algumas outras reuniões com os funcionários da casa, que se essa prática existia, conosco vai ter que acabar. Eu queria fazer um parâmetro aqui também, é o seguinte, na vida religiosa, qual que foi a sua formação? Bom, Santiago, eu sou pastor da Igreja Primitiva Monte Sião há 7 anos, mais ou menos, há 7 anos. Sou co-pastor do nosso pastor-presidente. O que é isso? É como se fosse um vice. Né? As decisões administrativas, na grande maioria, passam por nós. E eu acabo tendo uma responsabilidade de acompanhar todos os processos de todas as congregações de nossa igreja. A minha formação, eu fiz por um período o curso teológico através do Seminário Osana, e hoje nós estamos instituindo na nossa igreja o próprio Seminário de Formação de Líderes e Pastores da nossa igreja, que é o Seminário Primitiva Monte Sião. Então, nós também temos uma matéria ali que lecionamos. Eu, no semestre anterior, falei a respeito de liderança, e esse semestre agora a gente vai falar a respeito de ética e de ética e comportamento. São as 2 matérias que eu vou estar lecionando. Então, a minha formação ministerial é essa, nascido espiritualmente, né, na Igreja Primitiva Monte Sião, do qual estou até os dias de hoje. E são quantos fiéis aí? Bom, Santiago, em Sete Lagoas, nós temos algumas igrejas aqui na cidade que devem somar pouco mais de 1000 membros em Sete Lagoas. Mas nós também temos congregações em São José do Buritis, Felizlândia, Curvelo, Inhaúma, Cachoeira da Prata, temos um ponto de pregação em BH, temos em Santa Luzia, temos em São Vicente, enfim, são em alguns lugares aqui do estado de Minas Gerais que nós temos congregações. Se a gente fizer um montante, aí esse volume já é um pouco maior, em cerca de 4, 5 mil membros. Membros, eu não diria 4, 5 mil, eu diria que entre frequentes e membros de 4 a 5 mil. Pois eu queria saber isso para a gente tentar visualizar o futuro de você como presidente, né? Logicamente, um pastor de uma igreja, dependendo dela que seja, ele tem um compromisso, né, com a verdade. É verdade. Tem um compromisso de se comportar com ética, né, os valores humanos.
Então isso nos enche assim de uma certa esperança, você estando lá na Câmara. Não que nenhum dos presidentes anteriores não tenham vivido isso, mas hoje, num país que a gente tem ligado à televisão, né, nacional, e ouvido as primeiras manchetes dos jornais, né, só de corrupção, 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 a gente fica na esperança de algo diferente na nossa cidade. Aí eu queria que você fizesse um comparativo com relação ao que você pensa na sua administração nesse sentido. Sim. Santiago, a primeira observação que eu tenho que fazer no que diz respeito à minha posição enquanto pastor é que na Câmara Municipal nós não estamos ali para poder defender placas denominacionais ou igrejas, sejam elas quais forem, porque a Câmara Legislativa ela é um órgão do povo, né? E ela é laica. Exatamente. É um órgão que não pode expressar a sua religiosidade. Então, eu quero deixar muito claro para quem está nos assistindo, que lá não é um braço da igreja que faço parte, ou de qualquer outra igreja que os outros vereadores também façam parte, muito pelo contrário. Mas é impossível, Santiago, tirar de nossas atividades enquanto presidente da Câmara algumas características que nós adquirimos enquanto pastor. E o que você disse é uma verdade. Ou seja, e não é só o fato de nós sermos pastores, né? A contribuição da minha família também, a formação realmente do nosso caráter, ela teve alguns pilares. Então, uma das coisas que você disse aqui é realmente um dos nossos pilares lá na Câmara Municipal, que é a questão da transparência, questão da honestidade, da ética. São coisas que eu também vou fazer uso de algumas palavras que você fez aqui ainda há pouco. Não estamos dizendo que os outros presidentes não fizeram, mas nós vamos fazer e vamos dar evidência nisso. Porque nós temos um grave problema, Santiago. O setor público, de uma forma muito geral, ele não é muito bem visto. E não é muito bem visto, ao meu entender, porque falta uma divulgação correta dos trabalhos que são realizados. Então, na nossa gestão, todas as atividades que versem sobre transparência, ética e compromisso com a verdade, nós daremos ênfase e divulgaremos isso para toda a população. Porque não é o trabalho do Fabrício, nem da mesa diretora, muito menos dos vereadores. É obrigação. Isso é estatutário. O regimento interno e a lei orgânica do município, ele nos condiciona a prestarmos conta para a população de tudo aquilo que é feito ali dentro da Câmara Municipal. Então nós não estamos fazendo nenhum favor, nós estamos cumprindo regimentalmente com aquilo que deveria ser feito. Também não estou aqui dizendo com essas palavras que os outros deixaram de fazer e serão penalizados com isso. Muito pelo contrário. É a nossa forma de trabalhar, é assim que entendemos que tem que ser feito. Ali é e tentar fazer até melhor, né? Exatamente, exatamente. O próprio Márcio Paulino, que nos antecedeu, deu passos largos com muitas decisões que ele tomou ali dentro. Mas no que diz respeito a essa questão da divulgação, é um compromisso nosso, uma visão pessoal, que nós de fato vamos fazer com que a população possa, de alguma forma, Santiago, ser alcançada com níveis de informação, saber realmente o que está acontecendo ali. E também, a respeito disso que eu falei, eu acho importante, porque quando a gente fala de política ou do político, com tanta informação que você tem hoje nos jornais, na televisão, no rádio, o tempo todo de corrupção, eu acredito que nós temos uma ideia muito negativa dos políticos e que vá, dependendo do resultado que der no que está acontecendo nas apurações, principalmente no caso da Petrobras, e que vai, eu tenho quase certeza que vai abrir, né, um leque enorme, que através desta fiscalização estão descobrindo um negócio muito maior do que isso, vai abrir a possibilidade do cidadão ficar quase que sem confiança nenhuma no político. Exatamente. Então eu acho que a partir do momento que a gente convive com isso, é mais importante que o trabalho seu, né, como presidente agora, seja melhor do que os anteriores, porque a coisa não melhorou, não, a coisa piorou, né? A nível de informação para o cidadão. Você pergunta para o cidadão: você conhece algum político honesto? O cara de cara ele fala assim: não conheço nenhum. Mas na verdade a gente sabe que tem, né? Mas a gente precisa de que isso seja divulgado, né? Isso chegue até a pessoa. Eu vou te dar um exemplo, Santiago, prático. Hoje, ainda pela manhã, eu tive que fazer uma visita lá na construção do prédio da Câmara. E quando eu cheguei lá, um dos responsáveis pela obra me fez o questionamento: mas
você já está vindo aqui, o presidente da Câmara já está vindo aqui apertar o pescoço nosso e tal, para poder ver resultado. E eu não tinha ido lá nem com essa intenção, eu tinha ido lá realmente para poder ver como que está os andamentos das coisas, porque eu sou assim, Santiago. É minha forma de trabalhar. Nós estamos lidando com situações que são extremamente públicas e mais do que isso, Santiago. Nós somos eleitos para fazer a coisa acontecer. Então, já que foi liberado o empréstimo, já que a empresa ganhou, já que tem os funcionários, nós temos que fiscalizar mesmo. E eu te digo mais ainda, eu até no programa anterior, que eu fiz a entrevista com o Renato Gomes, eu convoquei para que fosse no prédio da Câmara, né, o novo prédio está sendo construído, todas as semanas, no mínimo, para que ele fosse lá fiscalizar toda semana, né? E digo isso que acho bastante positivo que você também faça isso. Exato. Porque nós precisamos de pressa nessa obra e precisamos que o dinheiro que foi destinado que realmente seja aplicado, né? Nós precisamos disso, porque tá difícil hoje você acreditar de que se tem 100 mil reais para uma obra, que vai ser gastado 100 mil reais nela. Nós não estamos falando de 100 mil, nós estamos falando de 6 milhões. Não, eu estou dando um exemplo. Sim, né? Sim. 6 milhões na Câmara vai ser gastado 6 milhões. Né? Por exemplo, se eu for construir alguma coisa aqui na TV, eu vou pegar, por exemplo, o saco de cimento, eu vou fazer um orçamento. Ó, aqui tem um saco de cimento de 20, aqui 22, aqui de 30, qual que eu vou comprar? Quer dizer, isso tem que ficar claro. Eu acho que isso tem que ficar transparente para a sociedade. É lógico. Não é? Santiago, e mais. É um dos nossos objetivos, toda semana estarmos lá. Essa deve ter sido a 4ª vez que eu fui, já depois da engenharia, da área de engenharia ter de fato assinado o termo de compromisso e começado suas atividades. E posso afirmar que hoje eu saí de lá muito feliz. Muito feliz. Te convido, depois quando você quiser fazer alguma matéria, fique à vontade, a gente organiza com eles lá por uma questão de segurança, só preciso de algumas datas. Você me avisa um pouco antes para poder avisá-los que vocês vão lá. Mas realmente, hoje eu saí de lá, além de entusiasmado, acreditando que realmente eles vão conseguir cumprir com prazo. Então, é uma de nossas exigências, além da comissão de obras instituída pelo nosso secretário de Obras, Arnaldo Nogueira, para poder fazer acompanhamento, medição e pagamento. Nós também na Câmara Municipal iremos fazer esse acompanhamento e a liberação, apesar de ser feita pela própria Prefeitura, nós conversamos com o Arnaldo Nogueira, todo pagamento que for feito, nós teremos membros e vereadores da Câmara Municipal participando da medição e do pagamento. Ou seja, é uma garantia a mais que nós, enquanto vereadores e muito propriamente enquanto responsáveis pela execução daquela obra, teremos para poder provar para o cidadão que de fato está sendo pago pelo que está sendo feito. Eu até sugiro aqui uma coisa diferente também, porque já que tem a comissão de obras, seria interessante que essa comissão ela estivesse permanente em todas as obras que estão acontecendo na cidade. Sim. E fazendo essas medições e divulgando isso nos jornais, pelo menos os jornais escritos, né? Todo mês ou toda, sei lá, de quinzenal, alguma coisa, tá aqui, ó, o relatório do mês, por exemplo, obra tal, está acontecendo isso, tem aquilo. Para quê? Para que a população realmente entenda o que está acontecendo. Porque senão fica aquela situação, quer dizer, ontem mesmo eu estava conversando com o secretário de comunicação e eu disse para ele o seguinte: sabe qual que é um dos grandes problemas que nós temos hoje em Sete Lagoas? É que uma pessoa inventa um boato na cidade, joga na rádio peão, ele sai, vai aumentando e chega lá na ponta como um desastre. Na verdade, às vezes a grande verdade daquilo que foi não existe. Né? Existe outro fato, outra coisa, mas se criaram um boato, uma mentira, e aquilo vai só levando. Então, eu acho que é importante preocupar com isso. Não, a Comissão de Fiscalização de Obras da Câmara Municipal, a gente tem que reconhecer, né? Ano passado eles fizeram um exemplar trabalho, fizeram esse acompanhamento, eles visitaram realmente as obras, fizeram agendamentos com os responsáveis pelas obras. Digo isso porque o vereador Ismael sempre fez uso da tribuna para poder passar esses relatórios. Acompanharam de perto, digo vereador Ismael, porque ele era um dos componentes. E é o que me veio à cabeça por ter usado com certa frequência a tribuna para poder fazer esse tipo de comentário. E o caminho é esse mesmo, Santiago. Tornar nós temos público, que fiscalizar, nós temos que mostrar para a população que o dinheiro está sendo aplicado
devido local que havia sido destinado. Então, não vai ser diferente com o prédio da Câmara, isso eu posso te garantir. Eu tenho uma coisa que me preocupa muito, é quando as perguntas vêm para a gente, fala sobre essa Câmara é melhor do que a Câmara passada, entendeu? E eu acho que nós tivemos uma grande chance de renovação, né, a partir, né, da última eleição, a gente ter os 17 vereadores, já foi uma grande novidade, pessoas novas trabalhando, eu acho que uma energia nova que tem ali na Câmara de Vereadores, mas eu acho que precisa fazer com que o cidadão entenda qual que é o trabalho que vocês estão fazendo. Exatamente. Né? Porque senão fica aquela coisa, né? O pessoal de antes era bem melhor, por quê? Porque, né, tinha aquele relacionamento antigo, né? Olha, Santiago, pensando muito em função do que você acabou de dizer, e nós estávamos aqui conversando em off antes do programa começar, uma das situações que nós mais temos desprendido força nesses 30 e poucos dias de nosso mandato é no que diz respeito a trabalharmos a divulgação das atividades internas da Câmara. Nós precisamos mostrar à cidade de Sete Lagoas quais são as atividades envolvidas ali dentro. Então, eu tenho um funcionário na minha equipe de gabinete de vereador, não é nem da presidência, que é o Jonathan. Ele é o responsável para poder montar essas estratégias de divulgação de forma geral, de forma institucional. Ou seja, não é divulgar vereador X, Y, Z. É o que a Câmara vem fazendo. É o que o resultado comum das atividades dos vereadores está sendo oferecido para o cidadão de crescimento, de benefício, de trabalhos que de fato versam sobre nossas atividades enquanto vereador. Então, nós realmente vamos fazer um trabalho de comunicação mais eficaz. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer com que a voz do cidadão... Mas eu acho que tem um outro ponto que é preciso que o cidadão entenda também, com relação à divulgação da Câmara. Ao longo dos anos, nós tivemos uma mudança muito grande. A Câmara, ela publicava tudo no jornal oficial que tinha na cidade. Ao longo do tempo teve uma mudança, ela passou a ter o seu próprio informativo, a sua TV. Mas eu acho que a população exige um pouco mais do que isso, né? Essa informação, ela tem que penetrar também em outros canais que não estão, né, participando, e para isso é preciso que se haja, através dos vereadores, uma organização maior. Por quê? Porque tem que ter previsão orçamentária para isso. Se não tiver, não adianta a gente estar aqui falando. Quer dizer, você não tem como contratar uma empresa para fazer uma divulgação se você não tem o dinheiro. Exatamente, Santiago. Isso é importante, não é? Sem dinheiro você não consegue fazer contratações. Né? Então, a questão dos estudos das dotações orçamentárias, nós já estamos debruçados. O Leonardo Palhares e o Felicíssimo, juntamente com o Dr. Fernando Roque, estão empenhados nesse processo de estudo das readequações das dotações orçamentárias. Eu acredito que ainda esse mês a gente já vai conseguir fazer uma apresentação para os vereadores, porque isso é público, né? Essas mudanças, essas readequações vão para a votação no plenário. A gente precisa, mais uma vez, deixar aqui muito claro que todas essas atividades, essas readequações serão evidencialmente publicadas, divulgadas lá nas nossas reuniões de plenário também. E estamos trabalhando, Santiago, para que essas adequações orçamentárias e que versam sobre essas dotações, elas saiam o mais rápido possível. Porque isso eu posso te dizer, não existia, né? Aliás, existe uma pequena dotação que não atende ao nosso plano, à nossa ideia. E para isso a gente realmente precisa fazer essa readequação. Ou seja, pegando um gancho ainda no que você comentou, nem todo mundo tem acesso ao meio televisivo que hoje nós temos como disponibilidade. Nem todo mundo tem acesso ao Jornal do Legislativo. Então nós temos realmente que montar um planejamento que está sendo construído em 4 mãos, que eu acabei de dizer, né? O Jonathan, o pessoal da TV Câmara, deixa eu até fazer uma contribuição aqui, o próprio pessoal da TV Câmara, Dr. Fernando Roque e a gestão da casa também. Então, vai ser construído nesses 4 pilares, e dentro em breve eu tenho certeza que nós estaremos procurando todas as entidades responsáveis aqui, que eu tenho o maior respeito, que são os órgãos de imprensa, para que nós possamos realmente distribuir, aí sim, oficialmente, um planejamento estratégico de comunicação. Que bom. A gente tem esperança nisso também, porque o cidadão precisa entender o que acontece na Câmara,
não só através disso também, chamar a atenção que o cidadão também tem toda a liberdade de participar das reuniões da Câmara, que acontecem nas terças-feiras a partir das 3 horas da tarde. Acho que é importante a participação dele, é importante a visitação dos gabinetes dos vereadores, né? Visite os gabinetes, pergunte qualquer dúvida que você tenha. E vai aqui mais uma sugestão para encerrar o bloco aqui: criar os canais de comunicação da Câmara, né? Canal via telefone, via SMS, via WhatsApp, né? Tudo para que o cidadão possa se comunicar com a Câmara, né? Eu acho que pode ter um canal central, né, que receba tudo e distribua para todos os vereadores, porque cada vereador já tem o seu telefone no seu gabinete. Então, acho que a gente precisa melhorar a comunicação, já que a comunicação se tornou tão ampla nos últimos tempos. Vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho voltamos com o segundo bloco do Santiago Entrevista, que recebe hoje o presidente da Câmara de Sete Lagoas, pastor Fabrício.